é médico, é colega nosso, é assessor de saúde do Sr. Presidente da República, fez a licenciatura aqui na Faculdade de Medicina do Porto, fez pós-graduação em Hidrologia e Climatologia, é especialista em Medicina Geral e Familiar, tem um mestrado em Gestão e Economia da Saúde na Universidade do Porto e Minho, a competência em Geriatria pela Ordem dos Médicos, é doutorando em Geriatria pela Universidade do Porto, é vogal do Hospital Escola Universidade Fernando Pessoa, vogal da direção, diretor clínico de uma unidade de cuidados continuados, professor adjunto convidado no mestrado de Podiatria Clínica e Podiatria Geriátrica e regente de Pé-Geriátrica e de Gerontologia na CESPU, que hoje tivemos a ocasião de visitar. E ainda professor adjunto convidado da cadeira de Higiene Social, Saúde Comunitária e Pública da Universidade Fernando Pessoa. Enfim, ainda há aqui muitas mais coisas, mas acho que estas já são suficientes para percebermos todos que estamos perante alguém muito experiente e conhecedor nesta área e que vem falar de algo que em Portugal ainda é novo, que é o internamento hospitalar no domicílio. Há países com mais experiência do que nós, e com os quais o professor Mário Pinto teve contacto, e é certamente algo extremamente pertinente para o futuro, evitando a desumanização dos internamentos hospitalares, mas sobretudo também o risco dos internamentos hospitalares, nomeadamente no que concerne às infecções hospitalares. É que acho que o professor Mário Pinto nos pode vir mostrar um caminho para o futuro da saúde em Portugal, dentro daquilo que parece que temos que fazer para o ano, que é fazer mais com menos. Já nos estão a avisar, eu não sei se é possível fazer mais com menos, eu acho que é impossível fazer mais com menos, mas enfim, haverá eventualmente algumas áreas em que seja possível fazer mais e melhor, eventualmente com menos. Eu, pessoalmente, tenho dúvidas, mas o professor Mário Pinto... Obrigado, Sr. Professor. Agradeço o seu convite. É um desafio interessante que eu tenho vindo a investigar há alguns anos esta parte e é um pouco sobre essa viagem que eu tenho vindo a fazer sobre o internamento hospitalar no domicílio que vos queria falar. Nem sempre, quando pretendemos mudar, e há dias estava a ouvir um dos músicos que eu gosto de ouvir, que é Bob Dylan, e ele falava sobre a mudança, o que é preciso mudar, e eu então, sobre esse tema, falando de mudança, eu iria então ali para o mais próximo de vocês, falar-vos sobre esse assunto. Pode ser? Com licença, então. Então, como diz o Bob Dylan, os tempos estão a mudar. Tudo o que parece ser permanente não existe. Os tempos são de mudança e vamos vendo ao longo da vida que nós temos tido ser testemunhas desta mudança. Mudam as pessoas, muda o conhecimento, mudam os conceitos, os sistemas de saúde também. O conceito de saúde global, o conceito de saúde integral, aqui deve pôr-se em evidência, no sentido de que esse também precisa de ser mudado. As causas mais frequentes da mudança são as mudanças demográficas, que nós constantemente estamos a testemunhar, as mudanças epidemiológicas, em consequência destas mudanças demográficas, as mudanças urbanas, as mudanças nutricionais, as mudanças biológicas e de energia, as mudanças ecológicas, que estão no nosso dia-a-dia, as mudanças culturais e, consequentemente, as mudanças políticas.
No que diz respeito ao conhecimento, a mudança é significativa. Nós hoje partimos de um conceito de medicina ligada aos profissionais e da saúde ligada aos hospitais para termos um conceito diferente, que é o conceito da medicina centrada no homem, centrada na mulher, centrada nas pessoas. E esse conceito é um conceito de mudança. Esta mudança leva à transição. Temos que necessariamente transitar de uma área para a outra. E nesta transição, neste conceito de mudança, eu vou fazer a minha apresentação. O tema que queria falar era sobre o internamento hospitalar no domicílio. Teoricamente, este título pode ser contestado, mas foi a melhor tradução que eu arranjei para traduzir o Hospital at Home. Mas, e dar-lhe algum elan da nossa terra. Eu não sei traduzir, sim? Não. Mas não dá, mesmo assim. Pronto. Então, eu ia apresentar aqui 3 casos clínicos para médicos, para vocês ajudarem-me a internar estas pessoas, se têm que ser internadas ou não. Então, temos aqui um utente do sexo masculino, com 70 anos de idade, com limitação funcional, baixo peso, frágil, recorre ao serviço de urgência por dor e inflamação na perna esquerda, com 2 dias de evolução. O raio-x pulmonar e as análises estão normais. O ecodoppler do membro inferior esquerdo demonstra uma tromboflebite profunda, femoropoplítea, e aquilo que eu vos ia propor é que me dissessem o que iam fazer desta pessoa. A seguir, temos um outro caso, continua a ser um homem, com 80 anos de idade, com história de diabetes mellitus há 20 anos, está algaleado, recorre ao serviço de urgência por hipertermia, síndrome miccional, com uma urina concentrada e piúria. A análise da urina mostra 22.000 leucócitos, bacteriúria e o diagnóstico é uma infecção do trânsito urinário por uma bactéria multiresistente. E então, o que é que nós íamos fazer a este doente que entrou no nosso serviço de urgência? O terceiro doente é uma senhora com 74 anos que recorre ao serviço de urgência por tosse, hipertermia, expectoração e dispneia com 4 dias de evolução. É uma senhora fumadora e tinha análises com uns leucócitos de 14.300, gasometria com 28%, e um PO2 de 58%, perdão, e um PCO2 de 52%. O diagnóstico que o internista fez foi a agudização de uma DPOC. O que é que nós vamos fazer a este doente? Qual destes doentes nós íamos internar no internamento tradicional? E qual é aquele que não deveríamos internar? Isto foi um mote para nós começarmos a falar sobre internamento ao domicílio e definir tecnicamente o que é o internamento ao domicílio ou o que é o internamento no domicílio. O que é uma hospitalização no domicílio. O que é que isto tem a ver com os hospitais? Pois tem muito. Tem, e este conjunto de atividades de prestação de cuidados de saúde e de cuidados sociais que se podem desenvolver no domicílio do doente sob vigilância e controle de uma equipe transdisciplinar e com recurso a materiais geridos pelo hospital, chama-se internamento hospitalar no domicílio, porque vamos usar os profissionais do hospital, vão servir de materiais do hospital, de recursos hospitalares para termos o nosso doente internado.
que pode ser internado num hospital tradicional ou pode ser internado na sua casa, se houver critérios para ser internado na sua casa. Porque se o doente não tem necessidade da estrutura hospitalar enquanto espaço físico, se o doente necessita de uma vigilância ativa e de procedimentos complexos, tem que ser observado e tem que ser seguido por profissionais do hospital. E porque também o domicílio do doente é o espaço de prestação de cuidados de saúde que aumenta a probabilidade de atingir o objetivo terapêutico com menor iatrogenia para o doente e menor custo para o Serviço Nacional de Saúde, podemos pensar que, em alternativa ao internamento tradicional, podemos internar o doente em casa. Há alguns anos, esta parte, para aí há 8 anos, eu tive necessidade de ir fora do país para ter uma experiência na Irlanda ligada à Universidade de Cork. E achei, e esse hospital tinha um internamento no domicílio e achei que deveria passar pela experiência desse internamento. O professor Malloy, nessa altura, achou que já tinha feito o que tinha a fazer naquela zona e percorrendo, digamos, o serviço de internamento ao domicílio, achei que poderia ser discutido também cá em Portugal. Parte desse trabalho passava pelo Hospital La Fé, em Valência, em Espanha, onde conheci um colega de Medicina Geral Familiar, um especialista, que era responsável pelo internamento no domicílio, que é o Dr. Valdiego, com quem tive o prazer de contactar. E fiz, de facto, esta viagem. Ele disse-me que era o serviço do Hospital La Fé, do internamento no domicílio, é um dos serviços mais interessantes que eu conheci. Na altura, eu estive lá em março e ele já tinha 7.000 camas ocupadas desde o princípio do ano. Foi maio. E, portanto, imaginem o que é a produção naquele serviço de internamento no domicílio. E ele disse-me que conhecia um outro serviço onde ele tinha tido contactos, que era em Bordeus, e onde encontrei também uma colega nossa a trabalhar. E, de facto, depois de passar por esse serviço, convenci-me de que, de facto, embora corresse risco, gostaria muito de trazer a ideia para Portugal, porque não existia aqui nada. Tentei arranjar aliados, e aqui na Galiza encontrei alguns aliados, mas de facto foi o Hospital La Fé em Valência que me deu mais vontade, ou que exercitou a minha vontade para trazer isso para Portugal. E em 2012, num congresso de enfermagem, eu fui falar sobre internamento hospitalar no domicílio, e depois disso houve alguém ligado também à enfermagem e à nossa profissão de Coimbra que me convidou para ir a um congresso de medicina interna a Coimbra falar sobre isto em 2013. Foi falar sobre o internamento do domicílio em Coimbra. Por minha sorte, estava lá uma colega nossa de Lamego e Vila Real, que me disse que era que era um projeto interessante. Nós começámos a trabalhar nele. Concomitantemente, também, uma colega nossa do Hospital de Almada achou que poderia executar isso em Almada, e a verdade é que a Almada tem há 10 meses esta parte, o internamento no domicílio, tem uma experiência de 94 camas, acho que é assim. Uma das questões do internamento no domicílio é se o doente piorar, o que é que vamos fazer dele, não é? Se tivermos as camas todas no hospital ocupado, o que é que vamos fazer deste doente? Obviamente que destes 94 casos de internamento no domicílio do Hospital de Almada, só 2 é que tiveram necessidade de ser reinternados num hospital tradicional. Eu queria levá-los nesta viagem simpática do que é o internamento hospitalar no domicílio e o que é que ele é, o que é que ele representa na economia da Europa e o que é que ele representa na economia dos países. Porque é que surge a ideia
de falarmos de internamento hospitalar no domicílio. Já falei na transição demográfica. Das 5 fases da transição demográfica, nós estamos na última. Isto é, naquela em que a taxa de mortalidade tem diminuído e aquela que a taxa de natalidade tem diminuído. Isto é, nós temos uma estagnação da nossa comunidade, ou seja, nós não temos capacidade, dado o que está a acontecer agora, de renovar a nossa população. Esta transição demográfica, temos que nos convencer de que ela está ali, nós temos que olhar para ela e temos que lhe dar soluções. Ligada a esta transição demográfica, temos a transição epidemiológica. Esta transição epidemiológica, das 4 fases que também tem esta transição epidemiológica, não se esqueça que estamos também na última. Ou seja, nós temos numa população com uma sobrevida muito elevada e que realmente nós temos uma esperança de média de vida acima dos 80 anos, o que é significativo para o aparecimento de doenças degenerativas, doenças oncológicas que necessitam de mais espaço e de atividades mais complexas. Sendo estes doentes complexos, nós temos que também dar soluções mais ou menos complexas, como é o caso do internamento no domicílio. A recessão económica não podemos passar sem falar dela, porque não há dinheiro, como dizia o meu professor, o meu amigo e o professor José Manuel Silva, nós temos que fazer mais com menos. E como? Pode ser que o nosso amigo, o professor Adalberto, nos ouça e comece a compreender que é necessário realmente fazer menos despesa e trabalhar com benefícios para os nossos doentes sem prejudicar com esta recessão económica. A situação da saúde do nosso país também é significativa, a humanização dos cuidados de saúde, as questões do conforto do doente, de bem-estar, de realização, de felicidade do doente, que agora tanto se fala, e o acompanhamento da família e do cuidador como centro das nossas atenções e como deve ser feito. Para avançarmos sobre o internamento no domicílio, devemos refletir um pouco sobre as características dos hospitais atuais. O hospital deixou de ser, então, esta organização isolada, como era antigamente, para ser uma instituição ligada à comunidade. Uma das características também dos nossos hospitais é a coordenação com outros níveis de prestação de cuidados, com os cuidados primários, com os cuidados continuados, com os cuidados paliativos. Enfim, nós temos que pensar que nós não temos esta filosofia hospitalocêntrica, tem que ser ultrapassada. É um local de concentração de recursos centrados nos profissionais, isso não tenho dúvidas, porque quem marca as consultas a maior parte das vezes somos nós, ou os empregados dos hospitais, o que vai dar a mesma coisa, e portanto nós temos que pensar que temos que deixar este conceito, este perfil, para nos debruçarmos mais no doente. O perfil dos nossos doentes. Com estas alterações demográficas, nós temos um perfil dos doentes completamente diferente, doentes mais idosos, com doenças que nós não falávamos no passado, as demências, a incapacidade, a iatrogenia, a imobilidade, que hoje temos necessidade de falar nisso como um síndrome próprio dos nossos idosos e que nós temos que diagnosticar e tratar. O papel ativo dos doentes e da família na comunidade é importante ter em conta isso, porque eles estão cada vez mais ativos no que diz respeito às suas exigências. E quanto a nossa sociedade ao melhorar, mais exigente se torna esta população. E depois a tecnologia que existe nos hospitais. O que é que já foi feito para alterar este tipo de características hospitalares? A cirurgia do ambulatório diminuiu o tempo de internamento, a rede dos cuidados continuados, que é uma rede com uma utilidade muito grande para exatamente estes casos de reabilitação dos nossos doentes, a rede de cuidados paliativos, como sabem, e os hospitais de dia. Estas coisas do internamento hospitalar no domicílio, portanto, começamos a falar em 2012, mas isto não é deste tempo. Vejam bem, aqui
qual é a evolução ou como nasceu este conceito de internamento no domicílio. Em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, os recursos também escasseavam nos Estados Unidos e o Dr. Bluestone, no Hospital Montefiore, começou a pensar que alguns destes doentes podiam ser tratados, dos doentes que internava no seu hospital, podiam ser tratados em casa e com sucesso. Da investigação que eu fiz, em 1949, o Brasil entra no processo do internamento no domicílio e na Europa, só em 1950, em Paris, é que nós encontramos os primeiros passos dados em direção ao internamento hospitalar no domicílio. Em 1957 foi criada a primeira instituição de internamento hospitalar no domicílio em França. O Canadá, em 1960, começa a dar também os primeiros passos no internamento no domicílio e no Reino Unido, em 1965, são criados os primeiros hospitais ligados ao tratamento em casa. Em 1970, a Alemanha e a Suécia. Em 1973, é criada a primeira federação das instituições que fazem internamento hospitalar no domicílio. Como sabem, existe também em Espanha já uma federação ligada às instituições que têm internamento no domicílio, sejam elas privadas, sejam elas do Estado. É criada em Itália a hospitalização no domicílio em 1980. Em 1981 é criado em Espanha, então, o primeiro hospital com internamento do domicílio, que era o Hospital Provincial de Madrid. Em 1996, a Organização Mundial de Saúde da Europa tem um programa de internamento no domicílio. Pena que Portugal não tenha colaborado neste trabalho, nesta investigação. Em Bordeaux, eu contactei com o internamento no domicílio, fizemos um trabalho interessante sobre isso e para dizer que a realidade francesa é uma realidade muito, digamos, muito interessante e muito profícua em relação ao internamento no domicílio. Em 1950, a França considera que o conceito de internamento hospitalar no domicílio é um conceito promissor e em 1957 surge em Paris o primeiro internamento na instituição de origem. O internamento é reconhecido legalmente em 1970. 20 anos depois, já em 91, a lei é feita em relação ao internamento ao domicílio como uma alternativa de pleno direito à hospitalização convencional. Em 2010 existem cerca de 270 unidades, sejam metade públicas e metade privadas, que fazem internamento no domicílio e que correspondem a cerca de 15 mil camas no total. Camas certificadas a nível de França. De um trabalho que uma senhora que eu tive o prazer de conhecer, da economia da saúde, publicou este trabalho em que diz que o internamento hospitalar na cidade de Bordeaux, no serviço de medicina, é de cerca de 703, ou era em 2013, de cerca de 703 euros. E o internamento correspondente no internamento no domicílio era de cerca de 180 euros, o que faz uma diferença significativa e é relevante para uma economia que está bem melhor que a nossa. Quem é que nós vamos internar no domicílio? Estes doentes podem aparecer no internamento no domicílio através da urgência, ou das consultas, ou dos internamentos que estão a ser efetuados, do internamento convencional, pode vir dos diversos fornecedores dos nossos doentes. Os doentes têm que estar com uma doença estável, que não necessite de internamento no hospital de agudos. Tem que ter um diagnóstico e tem que ter um plano de tratamento. Tem que ter em casa um telefone disponível. A distância entre o hospital responsável pelo internamento e a distância hospitalar em Bordeaux está estabelecido que não deveria ser mais de 30 minutos.
O consentimento informado e voluntário dos doentes, para isso, para internarmos um doente no domicílio, tem que assinar um consentimento informado. A saúde deste doente não pode depender de equipamentos que não sejam transportáveis para casa. A família tem que estar disponível para colaborar, tem que haver um cuidador e tem que haver uma habitação condigna, com condições mínimas de habitabilidade e de acesso fácil aos profissionais de saúde. Tem que ter o tal cuidador informal ou formal disponível 24 horas, que é previamente identificado e que o hospital tem depois o cuidado de lhe dar formação a este cuidador e à família. As características do internamento no domicílio serão as características de um internamento convencional. A transitoriedade significa que o doente vai ser internado e vai ter alta. No segundo dia de internamento nós temos que estar a pensar em lhe dar alta, e, portanto é um prazo de tempo limitado. A complexidade em que são usadas técnicas adequadas e suficientemente complexas de acordo com a complexidade daquele doente. A intensidade, o doente vai ser visitado, vai sofrer a intervenção da equipe de saúde uma ou mais vezes por dia. A voluntariedade, uma das características importantes é que o doente tem que aceitar e a família também. E a estabilidade hemodinâmica, o doente tem que estar estável para ir para a sua casa. Como se organiza e como eu testemunhei um serviço destes de internamento no domicílio? O internamento é decidido pelo médico que está a observar o doente e é avisado normalmente pelo diretor de serviço. A visita domiciliária clínica deverá ser efetuada diariamente ou em dias alternados, de acordo com as necessidades do doente e de acordo com a equipe transdisciplinar. Podem ser realizadas até 4 visitas por dia. Havia doentes que recebiam 4 vezes o médico ou o enfermeiro ou os dois, mas, na verdade, acima de 4 vezes já não compensa ter o doente em casa, porque senão não saímos nós de lá. Portanto, tem que vir novamente para o hospital. Tem que haver um call center para entrarmos em contacto sempre com o nosso doente. A capacidade máxima que nós consideramos razoável para cada equipe é de 10 doentes. Este é um processo sempre complexo, não é exclusivo de uma determinada patologia, nem de nenhum grupo etário, isto é, nós podemos internar qualquer patologia, qualquer doente, crianças, puérperas, idosos, mas seja como for, nós não temos nenhuma razão para não internar o doente no domicílio. Requer uma articulação importante com o doente e a família, com os outros serviços de saúde e também necessita sempre do apoio social, de acordo com o grau de complexidade que o nosso doente apresenta. Tenho aqui um fluxograma de como nós devemos, qual é o seguimento do nosso doente. O nosso doente pode vir das consultas, pode vir das urgências, pode vir do internamento, pode vir do serviço de urgência, de uma UCI, e depois a ser avaliado pelo médico para propor, então, o internamento no domicílio. Esta avaliação é feita depois pelo médico coordenador da unidade e o doente tem ou não tem critérios para ser hospitalizado num hospital de agudos. No caso de não ter, se não tem critérios, então o doente tem alta e vai para a sua residência ou é referenciado para outro nível de cuidados. Caso tenha critérios de admissão num hospital de agudos, então o doente é avaliado pela equipe do internamento hospitalar no domicílio. O doente tem critérios de admissão na unidade e então é informado o doente, é informada a família, identifica-se o cuidador e o doente é internado no seu domicílio. Aceita voluntariamente ou não aceita? Se aceita voluntariamente o internamento, então o doente fica no seu domicílio a cuidados do hospital, ou então não aceita de forma voluntária e fica no hospital internado. Se não tem critérios de admissão, portanto, já como disse, o doente é entregue ao seu cuidado ou é referenciado para outro nível de cuidados.
Quais são os serviços disponíveis que uma unidade destas pode fornecer? São os cuidados médicos e de enfermagem, procedimentos complementares realizados que podem ser realizados no domicílio do doente, tratamentos, punções venosas, o que for. A reabilitação e a cinesioterapia respiratória também é um serviço que nós podemos fornecer, oxigenoterapia, ventiloterapia. A medicação é sempre fornecida pelo hospital em unidose e são transportadas preferencialmente pelo médico ou pelo enfermeiro e são entregues ao doente. A alimentação também pode ser um serviço hospitalar, sempre em alternativa, e depois os exames auxiliares de diagnóstico, análise, eletrocardiograma, espirometria, os exames que podem ser feitos no domicílio. Quais são os objetivos, então, que nós temos para do internamento do domicílio? Eu dividi isto em duas partes, os objetivos para o doente e para o hospital. Os objetivos para o doente são proporcionar cuidados de saúde contínuos e integrais em ambiente familiar, diminuir e prevenir as complicações, reintegrar o doente no seu meio familiar e social, restaurar e manter o maior grau de independência funcional do nosso doente, reduzir o risco de úlceras de pressão, orientação e formação suficientemente clara do cuidador e da família, a responsabilização da família em relação à saúde e aos cuidados prestados e melhorar o conforto do doente. Objetivos para o hospital: permitir uma maior integração e colaboração entre os vários serviços hospitalares e extra-hospitalares, reduzir o risco de infecções hospitalares, possibilitar a alta precoce de forma assistida, reduzir o período de internamento hospitalar, prevenir reinternamentos de doentes crónicos, aumentar a educação para a saúde, favorecer a coordenação entre os vários níveis assistenciais, melhorar os recursos de saúde existentes, diminuir a demora média, restauração e manutenção do equilíbrio biopsicossocial do doente, prestando cuidados no seu domicílio e capacitar os profissionais de saúde para este tipo de cuidados. Os doentes que podem beneficiar de um internamento hospitalar no domicílio são as pessoas portadoras de doenças crónicas agudizadas, os cuidados paliativos que já são feitos no nosso país com a visitação hospitalar, as pessoas com incapacidade funcional e cognitiva que necessitem de cuidados de reabilitação, doentes com patologias prevalentes na comunidade, pós-operatórios, crianças, adolescentes, adultos e puérperas, pessoas que necessitem de cuidados complexos e especiais que possam ser prestados no domicílio. As vantagens, dividi isto em três partes, do ponto de vista científico, do ponto de vista de recursos, de gestão de recursos e do ponto de vista psicossocial. Do ponto de vista científico, evitar as infecções nosocomiais, evitar o hospitalismo, diminuir episódios de confusão mental e de depressão. Do ponto de vista da gestão de recursos, diminuição dos custos marginais por processo, redução das listas de espera, aumentar a rotação do doente e das camas, facilitar o acesso a recursos do hospital de agudos e criar uma ponte de ligação com os cuidados de saúde primários. Do ponto de vista psicossocial, melhorar a humanização dos profissionais e doente, permitir maior intimidade e comodidade do nosso doente também, flexibilizar os horários de descanso, alimentação e higiene, muitas vezes interrompidos pelas lavagens, pelo levantar, etc. Evitar deslocação da família ao hospital e, portanto, consequentemente, de perdas de horas de trabalho. Melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde, doente, família e cuidador. Integrar a família no processo de tratamento e de cura e tomar disso responsabilidade. Promover atividades de educação para a saúde sempre. As vantagens para o doente do internamento no domicílio são a prestação de cuidados integrais e humanizados aos doentes no seu ambiente familiar, maior liberdade e autonomia dos doentes no seu domicílio, melhorando a sua qualidade de vida, melhorar as expectativas do doente e da família, reduzir o risco de infecções hospitalares, prestação de cuidados centrados na pessoa e na família, motivar diretamente o envolvimento do doente, família e cuidador no processo de tratamento.
As vantagens para o hospital são desenvolver parcerias entre a equipe de saúde, o doente de família, o cuidador, no processo de tomada de decisão relacionadas à prestação de cuidados de saúde, com responsabilidade partilhada. Aumento de vagas no hospital para doentes críticos que necessitem mais do internamento que aquele doente. Reduzir os custos hospitalares e racionalizar recursos. A melhoria do custo de efetividade, do custo-benefício complementar, ou substituir a hospitalização convencional, redução do tempo de internamento, otimizar procedimentos hospitalares e evitar internamentos inadequados. Nem tudo são vantagens, também temos algumas desvantagens. A distância domicílio-hospital é uma desvantagem. A falta de cuidadores com formação adequada também é uma desvantagem. A indisponibilidade da família, a falta de condições físicas e estruturais da habitação, o risco de internamento muito demorados, mas havendo critérios, esse assunto fica resolvido. Internamentos inadequados por sobrecarga do hospital é um assunto que muitas vezes se corre risco, não é? Porque o doente fica melhor em casa, mesmo que não tenha critérios para ficar. Assumir funções dos cuidados de saúde primários, mas nós temos uma carta de serviços que podemos apresentar e, portanto, esse assunto também fica resolvido. Os critérios de inclusão no internamento são a existência de um cuidador com formação, a doença estar estabilizada, o domicílio em zonas que tenham uma distância maior do que 30 minutos de carro entre o hospital e o domicílio, a vontade do doente, a existência de um telefone acessível. A exclusão, a falta de cuidador ou um cuidador analfabeto. O cuidador com menos de 18 anos e mais de 60 são critérios que existem em Bordeaux e no Hospital Lafayette, são estes. Doente com dranos torácicos e abdominais, recusa do doente, a recusa da família também, a instabilidade do quadro clínico e o pós-operatório imediato. Os critérios de alta são os critérios de alta do hospital, mas eu vou nomeá-los aqui. Alta a pedido, por óbito, igual aos critérios do hospital, como eu disse, a estabilização de sintomas e da doença, a transferência por agudização, ter determinado o motivo de internamento e a falta de colaboração da família e do cuidador. O que nós fazíamos em Lafayette era fazer uma reunião todas as semanas sobre o que é que está a passar com os nossos doentes internados no domicílio. No Hospital Lafayette existiam 20 equipas a trabalhar e, portanto, estas equipas eram reunidas em tempos diferentes. Uma vez por semana, a equipe transdisciplinar fará assim uma reunião de trabalho no sentido de discutir os casos, organizar o trabalho, principalmente o trabalho ao fim de semana, articulação com outros profissionais. Nestas reuniões estavam sempre presentes o corpo efetivo e também os médicos e os enfermeiros que não pertenciam à equipa, mas que de vez em quando iam trabalhar por horas, como foi o meu caso, e porque estes profissionais traziam informações válidas para a evolução do processo de tratamento e de acompanhamento do doente. E todos os dias as equipas iam falando, pelo menos na passagem de turno, e faziam um ponto da situação dos doentes críticos, dos doentes que não estavam bem, e nessa passagem de turno também se fazia uma reunião de serviço. A equipe transdisciplinar é uma equipe que está, digamos, motivada para tratar o doente, está focalizada no doente, chama a atenção também da família e do cuidador para este processo de estarmos centrados a nossa atenção toda no nosso doente, é constituída pelo médico, pelo enfermeiro. Lembro-me que em Bordeaux preferíamos os enfermeiros de reabilitação, havia um fisiatra também e vários fisioterapeutas, a assistente social, a assistente operacional, os psicólogos e, portanto, seriam o nutricionista, são elementos fundamentais, são o core desta equipe transdisciplinar. As atribuições da equipe transdisciplinar são várias. É importante dizer que esta equipe tinha a necessidade de respeitar os princípios do internamento hospitalar, faziam cumprir, digamos,
os determinantes da organização e portanto, tem várias atribuições e, principalmente, era trabalhar para o doente, no sentido de o doente sentir-se bem e ter uma alta o mais rápido possível e sem ser uma alta precoce. Estas equipas trabalhavam, tinham um horário parecido com este, tinham sempre um horário rotativo, era um horário das 8 às 15h30 e das 15 às 22h30 e depois ficava uma equipe de prevenção para segurar a noite. Estas equipas, em termos de recursos humanos, tínhamos aquilo que eu propunha e propus ao Hospital de Trás-os-Montes e Alto Douro foi este modelo, que dizia respeito a 2 equipas de manhã, uma equipa à tarde e uma equipa de prevenção à noite, que iriam, digamos assim, trabalhar com aqueles 10 doentes que se propunha que essa equipe tivessem e que o Hospital de Almada tem. Era, então, um médico de manhã, 2 enfermeiros, um assistente técnico, um assistente operacional. E eu pus aqui para mostrar que não é preciso assim muitos recursos para fazermos isto. Isto é uma equipa relativamente modesta, digamos, com outros profissionais em alternativa, que podem ser profissionais já pertencentes ao hospital e, portanto, que não precisamos muito. Este COOR que eu há pouco falei, em algumas unidades existia, mas noutras tinham que se ir buscar um nutricionista ou internamento ou outro local qualquer que acedesse para fazer umas horas na nossa equipe. Em resumo, o total de recursos para uma unidade com 10 doentes eram 3 médicos, 4 a 6 enfermeiros, um assistente social, 2 assistentes técnicos e 2 assistentes operacionais. E o apoio de outras especialidades, como os nutricionistas, o fisiatra, a fisioterapia, os fisioterapeutas, etc. Portanto, são psicólogos, são sempre úteis e necessários. Que outros recursos são necessários para esta equipe? É preciso um automóvel para transportar os profissionais, a mala do médico ao domicílio, depois a mala de enfermagem, os materiais de reabilitação, a mala de emergência médica e, pronto, e os outros aparelhos que são úteis para nós fazermos um acompanhamento do nosso doente. Daqui é importante falarmos que daqueles profissionais necessários para a equipe, o cuidador é um dos elementos-chave para o êxito deste trabalho. É a pessoa que, sem vínculo, que possa ter ou não vínculo familiar ao doente, faz parte da equipe transdisciplinar e se responsabiliza pela continuação de cuidados de saúde propostos pela equipe, quando a realização, e deve estar presente sempre na realização do plano de intervenção. O cuidador é um elemento fundamental e importante para o êxito destes cuidados e é a pessoa que, com capacidades para auxiliar o doente nas suas necessidades e atividades de vida diária. É importante, tem que estar ao serviço do doente 24 horas e o tempo necessário para lhe criar bem-estar e disso resolver-se o problema do doente. Ou seja, o cuidador tem que ser bem escolhido para que possa realmente continuar com os trabalhos quando nós virarmos as costas e viermos para o hospital. O perfil do cuidador, podemos arranjar muitos perfis, este é aquele que eu proponho, o cuidador familiar ou contratado pela família é a peça-chave do tratamento, pois será ele que depois de formado irá assumir os cuidados do doente. Deve estar 24 horas com o doente, se não puder temos que arranjar um segundo cuidador, ter um bom padrão de higiene e organização, ser receptivo às orientações da equipe, ter boa vontade e paciência com o nosso doente, ter dedicação exclusiva para os cuidados inerentes e necessários ao bem-estar do nosso doente, ser maior de 18 anos e ter menos de 60. Este projeto tinha aqui também, digamos assim, uma proposta de avaliação. Esta avaliação
deste programa não é mais do que comparar o que foi realizado com aquilo que foi planeado, para que nós possamos introduzir medidas corretivas necessárias para melhorar a qualidade da prestação de cuidados. Esta avaliação seria sempre uma avaliação estrutural, uma avaliação do processo e uma avaliação de resultados, que nós depois temos aqui as fórmulas dessa avaliação. Estes casos clínicos agora que eu volto a trazer, espero bem que todos os colegas aqui presentes façam um internamento no domicílio para obtermos experiência e verem que é gratificante nós fazermos este tipo de trabalho. É um trabalho que tem tido sucesso em França, em Espanha, em Irlanda também, e são estas áreas que eu conheci bem, com as quais eu contactei. Se algum de vocês quiser, fala-se com o Valdediego e nós vamos lá embaixo a Valência e ao Hospital La Fé e teremos uma experiência muito interessante com a equipe de internamento no domicílio. Em termos de conclusões, eu acho que este internamento é uma alternativa forte à hospitalização convencional. Esta senhora doutora, esta Elisabeth Hubert, que eu tive o prazer de conhecer, que foi aquela senhora da Economia da Saúde, que fez aqueles trabalhos todos e que realmente foi muito interessante contactar com ela. Ela disse que o internamento no domicílio é o hospital do futuro. Sabem que existem, acho que é em Cardiff, por aí, um hospital que não tem edifício. Tem o back-office e só tem camas no domicílio dos doentes. É interessante também essa situação, porque eu lembro-me de ter falado nisto ao diretor do hospital, na altura, do Hospital de Trás-os-Montes de Alto Douro, e ele mandou alguém observar o que estava a acontecer, e ele teve a mesma admiração que eu, assim, mas onde é que estão as camas? Estão em casa do doente. E é importante este paradigma dos cuidados futuros que nós devemos prestar aos doentes, devem ser centrados no doente. Este paradigma hospitalocêntrico tem que acabar. A prestação de cuidados hospitalares diferenciados e especializados no domicílio são o futuro, como eu disse, da medicina no nosso país, ou deveria ser. Tem que ter critérios sempre bem definidos, os critérios que nós quisermos, até porque estamos a começar, temos que ter o bom senso de fazer critérios que possam ser atingíveis, depois os doentes saem de facto mais satisfeitos. Queria-vos dizer que ali em Almada, ainda na quinta-feira passada estive lá a contactar com aquilo, os nossos doentes são super satisfeitos. Houve uma televisão, não sei qual delas é que foi, qual dos canais que fez lá uma pequena entrevista com os doentes são todos contentes, são satisfeitíssimos, e nestes 10 meses a ocupação das 10 camas foi de 94%, o que é muitíssimo bom. Permite dar dignidade à procura atual dos cuidados hospitalares, é dignificante tratarmos os doentes no domicílio, e claro que qualquer organização que nós possamos propor, ou qualquer projeto de organização que nós possamos propor, tem que se adaptar sempre à realidade de cada hospital. Isto é verdade não só para os hospitais do Serviço Nacional de Saúde, como também para os hospitais privados, e, portanto, espero que a semente que eu estou a tentar enviar para o vosso lado consiga dar frutos, para que nós possamos ter doentes mais bem cuidados, mais satisfeitos, com menos iatrogenia, e desta forma tornarmos os nossos doentes mais felizes. E estou disponível para perguntas que me possam fazer.
Queria-vos dizer que aqui na Galiza existem quase todos os hospitais do Governo da Galiza, todos eles têm hospitalização no domicílio. Foi criado há 5, 6 anos e quem me deu nota disso num trabalho também que estive a fazer juntamente com o Dr. Zé António Trigo, que é o presidente da Sociedade Espanhola da Geriatria, e que me deu conta de que realmente a Federação do Internamento no Domicílio em Espanha está com muita atividade, tem 2 congressos mais importantes e que, quando ouvirem falar de hospitalização no domicílio em Espanha, pronto, não percam, porque são sempre locais onde nós trazemos sempre novidades para Portugal e era importante que as realizássemos cá. Porque, como viram, a doutora Elizabeth provou que a diferença entre o internamento hospitalar tradicional num serviço de medicina custa 703 €, isto aqui no hospital Florignac, acho que disse bem. No Hospital Florignac custa 703 € no internamento dentro do hospital e fora custa 100 e poucos. Muito obrigado. Acho que vale a pena. Pinto. Se calhar agora pedir-lhe que viesse até aqui e ligasse o microfone de bolso. Obrigado por esta muito interessante perspectiva que se pode aplicar não só à doença aguda, como também à situação de cuidados, doença crónica, de cuidados continuados, cuidados paliativos também poderão... E cuidados aos idosos, às crianças. Existe no Chile um hospital que se dedicou ao internamento de crianças no domicílio. Tem essa particularidade de que se dedica o internamento no... o professor Caldas está aí? Não. Era só para desafiar também a isso, porque realmente no Chile nós temos processos desses de internamento no domicílio de crianças com muito êxito. E já agora... Obviamente que quando falei nas puérperas era para dizer que em Portugal não fazia-se visitação domiciliária às puérperas. Era uma continuação do internamento. Portanto, não estamos a inventar nada que não tenha sido feito, só que era interessante nós organizar, seria interessante organizar um serviço, como a Almada fez, depois de 2013 ter ouvido uma apresentação parecida com esta, e que já puseram mãos à obra e arregaçaram as mangas e estão com 94 doentes em 10 meses. E é preciso que as famílias tenham estrutura para... Sim, eu fiz alguns domicílios. É assim, Sebastião, eu fiz alguns domicílios em Espanha. Em Espanha não são melhores do que nós, mas não são assim também tão ricos quanto nós. Nós tínhamos pessoas com... embora a organização tivesse um pouco diferente, tinha que ter um cuidador, que o cuidador podia ser um voluntário, podia ser um vizinho, podia ser de uma instituição, e realmente fiz alguns domicílios a pessoas que viviam sós, portanto não tinham um cuidador, mas tinham organizado, e também o serviço, através da assistente social, tinha organizado um cuidador. E eu estive para trazer um filmezinho que eu fiz com o meu telemóvel, que não sou assim nada expert nisso, mas também quem quiser eu posso até passar-lhe, de uma experiência que eu tive em que foi filmando um dia com uma instituição destas, lá em Valência. E vimos que as condições, e portanto, testemunhamos através deste filme, que as condições necessárias para termos um internamento no domicílio não são assim muito especiais. Tem que ter acessibilidades, o doente tem que estar mais ou menos apoiado, mas também não há assim aquela exigência de termos uma espécie de hotel em casa. Não é preciso isso. Mas ter as condições mínimas, obviamente, também fiz domicílios aqui em Rio Tinto, e também tenho algumas fotografias destes domicílios que as pessoas não tinham nenhuma condição para termos cuidados
Oxigenoterapia podemos ter, mas pronto, não são as condições de segurança, porque há muitas vezes está a garrafa de oxigênio, estão a fumar ao lado e tem zonas de inflamação perto. Essas condições, mas também o doente não sabia, ninguém lhe dizia que isso era perigoso e, portanto, acho que é preciso que haja condições mínimas de salubridade da habitação, mas também não devemos ser exigentes para excluir doentes deste processo. Que os doentes saem mais satisfeitos, não tenho dúvidas disso, que isso entrou na rotina dos serviços de saúde de Espanha, de França e da Irlanda, também não tenho dúvidas nenhumas, porque isso faz todos os dias. E, portanto, às vezes as condições de habitação podem ser exageradamente diminuídas para que os profissionais não vão lá. Não devemos pensar só assim. Não é? Ou de outra maneira, dito de outra maneira, significa que não é preciso grandes exigências do domicílio para que se possa fazer um internamento no domicílio. Tem que haver condições mínimas, obviamente. Muito bem. Queria-vos dizer mais outra coisa, que era importante. Trás-os-Montes e Alto Douro não avançou mais, porque nós fizemos uma candidatura a fundos da comunidade. É claro que nós começamos a pensar de uma forma muito abusiva e ter condições tecnológicas avançadas para fazermos esse internamento no domicílio. A Almada não se importou muito com isso. Nós perdemos algum tempo nessa candidatura, porque era uma candidatura estruturada e foi necessário, digamos, fazer muitas coisas, juntar algumas faculdades. Estava a faculdade da UTAD, estava a faculdade de Aveiro, aqui a Universidade do Porto não quis, estava o Instituto Tecnológico de Viena, estava de Itália, um instituto, agora não me recordo o nome, e portanto estavam, para que essa candidatura se formalizasse, era preciso que houvesse estas infraestruturas. Não o fizemos até já, estamos à espera de ter resultados para podermos nos candidatarmos a isso. Acontece que quisemos ter muita tecnologia e depois isso fez com que este projeto não estivesse já em ação. Os colegas que nos estão a ver em casa via net não podem colocar questões, ainda não temos essa tecnologia disponível, mas os colegas que aqui estão podem naturalmente colocar, e temos já aqui o primeiro. Já lá vem o microfone. Salazar Coimbra, muito boa noite. Muito obrigado pela exposição que fez, Dr. Mário. No entanto, ficam-me aqui algumas dúvidas. Primeiro, qual é a diferenciação médica, já que estamos a falar de um internamento hospitalar? É um internamento hospitalar de responsabilidade do respectivo hospital. Qual a diferenciação médica, ou, no fundo, a diferenciação profissional no âmbito dos médicos exigentes para dar cobertura a este internamento domiciliário? Depois, aonde é que ficam perante isto as unidades de convalescença? E se é que as unidades de convalescença deveriam elas próprias ser a retaguarda do doente agudo, porque após agudo eu só conheço uma palavra, que é convalescença. Até que ponto é que estas unidades de convalescença, mais ou menos diferenciadas, de acordo com aquilo que é exigido para o domicílio, com, por exemplo, 24 horas ou 24 horas médico, podiam ser uma alternativa antes do domicílio. Eu tenho resultados muito concretos de que uma experiência com o Hospital de Guimarães, em que, devido à falta de camas, nos solicitou a cedência de camas, sendo da nossa responsabilidade o acompanhamento. Demos-lhe um acompanhamento de acordo com aquilo que são as exigências da convalescença, e o certo é que doentes com estas situações clínicas e que estavam, no fundo, passado 3, 4 dias para serem referenciados para cuidados continuados, não tinham vagas nas convalescenças, aguardavam, as famílias não tinham condições para os levar para casa. Porquê? A maioria porque estavam entubados.
estavam entubados. Mas ao fim de 10, 15 dias, devido à intervenção multidisciplinar, nomeadamente a terapia da fala, o certo é que estes doentes, ao fim de 15 dias, nas unidades de convalescença, deixaram de estar entubadas. E a família já dizia que não os quer levar para mais lado nenhum, quer os levar para casa. Portanto, a partir daí, existe o apoio domiciliário dos cuidados continuados. Portanto, aonde é que vai ficar o apoio domiciliário dos cuidados continuados? Aonde é que vai ficar as unidades de convalescença? E se não seria mais lógico, com 10 camas, camas estas que tinham que ser hospitalares, pelos exemplos que deu, a família tem que ter camas hospitalares, nós estamos a falar em direitos dos doentes, preconizados pela Organização Mundial de Saúde, estamos a focar na valorização do doente e não na organização, segundo eu percebi, é o tal novo paradigma, e, portanto, quem é que fornece estas camas hospitalares à família? E andam 10 camas de sítio para sítio, de acordo com a disponibilidade existente. Eu tenho algumas dúvidas, depois outras questões poderão vir. Obrigado pela pergunta, porque eu, por acaso, não disse isso, mas eu vou tentar esclarecer daquilo que sei e da experiência que tenho tido sobre isso. A convalescença continua a ser convalescença e, como a palavra diz, a convalescença é uma continuação de uma reabilitação de um doente. Uma reabilitação que dure pelo menos 30 dias. Nós estamos a falar do internamento no domicílio, estamos a falar do internamento hospitalar. A doença aguda, a insuficiência cardíaca ou a agudização de um DPOC, como é o caso aqui, ou uma tromboflebite, que muitas vezes fica internado no hospital, mas que depois não dá resultados, ou dá resultados, ele pode vir a sofrer de uma bactéria multiresistente e até morrer. Portanto, não é isso que nós queremos para os nossos doentes. O internamento no domicílio trata-se simplesmente de doença aguda. A doença aguda que pode ser tratada em casa. A pneumonia na comunidade, que nós internamos frequentemente nos hospitais, e não tem necessidade de ficar internado. É isso que é importante dizer. É que estamos a falar de internamento de agudos, sem necessitarem de ter o apoio tecnológico do hospital. Podem fazer em casa. Continuamos a ter as unidades de convalescença e muito bem. Nós não podemos pensar disso de outra maneira. São unidades de reabilitação de curto prazo, de 30 dias pelo menos, e, portanto, essas continuam aí. A falta de camas dos hospitais podem interferir aqui com o internamento no domicílio, porque podem, digamos, desvirtuar a filosofia e a missão do internamento hospitalar. Porquê? Porque o doente que tem necessidade da cama do hospital, porque necessita de tratamentos mais complexos, não vai para casa. Agora, aquele que tem a pneumonia, que tem insuficiência cardíaca, eu queria-vos dizer que no Hospital La Fé não há nenhuma insuficiência cardíaca internada no hospital, que é um hospital enorme, como vocês devem calcular, ou quem quiser ter o prazer de ir lá, eu facilito, falo com as pessoas e podem ir lá ir. A verdade é que é assim, não há uma insuficiência cardíaca no hospital, a não ser que o doente esteja super descompensado por outras patologias, que seja o tal, como diz o Valdeviego, um doente complexo. Aquele tem isto, tem aquilo, tem aquilo outro e já não compensa de outra maneira. Não há nenhum DPOC agudizado que seja internado num hospital. Vão todos para o domicílio. Aquelas hepatopatias, porque naquela zona também há muita gente com alcoolismo, nenhum fica internado no hospital, a não ser que tenha um máximo do tamanho de uma casa que precisa de ser drenada. Agora, nós estamos a falar daquela patologia compensada que habitualmente se internam nos hospitais ou não se internam, e o doente precisava desse internamento e que necessita de cuidados dos profissionais dos hospitais. Quem? A medicina interna, que está à frente destes processos todos. Portanto, serão os profissionais do hospital, a medicina interna, e podem haver pessoas sem ser de medicina interna que podem estar a cuidar, mas sob a orientação da medicina interna. Eu estou a dizer isto porque eu trabalhei nesses serviços e não sou de medicina interna, mas estávamos com uma orientação e começamos a ter autonomia para fazer as coisas, como se faz nas urgências dos hospitais de agudos. Portanto, no hospital, neste internamento hospitalar no domicílio, estamos a falar sempre de doenças agudas. Ou de, digamos assim, de pós-agudos, doentes que foram operados, tiveram o seu ventre agudo, estão estabilizados e que, não tendo uma alta antecipada,
que é muitas vezes o que acontece, sem ter uma alta antecipada, vai não recuperar, mas vai melhorar o seu estado de saúde de uma situação aguda de que resultou, por exemplo, uma peritonite e que ele em casa vai, obviamente, recuperar melhor sobre, digamos, os auspícios do hospital no que diz respeito à alimentação, em alguns hospitais, noutros não, e aí é que está, digamos assim, o lucro, é que a alimentação é feita pelos doentes e é feita na residência dos doentes, mas há hospitais que, quando são alimentos especiais ou alimentações que ainda são o hospital que fornece e depois fornece os medicamentos. Isso, em termos de custo, qualidade, custo efetivo, melhoram muito esses custos. Mas estamos a falar, Salazar Coimbra, de doença aguda ou pós-aguda. Estamos a falar de cuidadores informais que têm que estar 24 horas segundo a exposição e que só para fazer o horário de 24 ou 24 horas desses cuidadores informais, eu não sei se o hospital tem dinheiro que chegue. Mas não é. Mas quem é que paga o cuidador informal? O informal é a família. A família que vai ter 24 ou 24 horas. Nós vamos ter assim. Então não era preferível, nestas situações, abrirem unidades de convalescença mais diferenciada em termos médicos? Não era obrigatório fazerem as convalescenças com medicina interna? Não era obrigatório ter estas unidades de convalescença com serviços de urgência básica que têm 2 médicos, 2 enfermeiros, 24 ou 24 horas de apoio para que o doente que dá um espirro, se tiver o cuidador informal no domicílio, logo de imediato ele vem para o hospital outra vez. Eu estou a falar daquilo que vulgarmente eu vejo. Não, mas isso é um medo que nós temos. Isso é um medo que nós temos. De qualquer forma, o que está aqui em causa, para mim, é a diferenciação médica, é só medicina interna. Pode haver outros profissionais que não sejam do quadro, como em qualquer sítio, nas nossas urgências temos isso. Não, estamos a falar de internamento hospitalar. Ou é a cirurgia, ou é a ginecologia, ou é a medicina interna, ou é a neurologia, ou é a neurocirurgia. Estamos a falar de situações que foram exemplos aqui em que tem a cirurgia vascular ou a cirurgia geral para a trombose venosa profunda. Estamos a falar da pneumologia e da medicina interna. A medicina interna, a medicina interna também está. Tromboses venosas profundas. Isso não discuto, mas estamos a falar de uma que se calhar dentro do próprio hospital até esta diferenciação há. Isso é comigo, não é contigo. Isso é com o outro, não é comigo. Pronto, mas isso aqui... Portanto, estas questões é bom que se pense que uma alternativa para 10 doentes, é preferível fazerem unidades de cuidados de convalescença mais diferenciadas em termos médicos, muito mais diferenciada, até porque estas unidades podem fazer aquilo que nós vulgarmente chamamos um desmame, com todas estas valências de terapia da fala, fisioterapia, psicologia, assistente social, tem tudo, como sabe, tem tudo ao pé da cama, a convalescença, tem o ginásio, tem tudo. Portanto, os doentes não ganham úlceras de pressão, isso pode ter a certeza com isto, vindo para lá. E portanto, há que apostar em convalescenças muito, muito maiores do que estar a gastar dinheiro, que fica muito mais do que 90 euros, que é quanto paga o Estado na convalescença. O Estado paga 90 euros. Portanto, até fica muito mais barato que os 180 que apresentou aí. Para uma diferença de 700 euros, aqui custa 400, o Estado paga apenas 90 e continuava a pagar 90 e não tinha os custos inerentes a toda a equipa multidisciplinar que tem que contratar para fazer o que foi proposto. Não tem que contratar. Independentemente da ideia. Quem der, esta ideia é boa, é ótima. Só que, já que falou nos custos, vamos pensar nos custos seriamente. E vamos pensar na diferenciação profissional. Isso é que é importante. Estamos aqui na ordem dos médicos e eu gostaria de saber o que é exigido, a não ser que seja, por exemplo, formação em geriatria, não sei. Ou formação, só der-nos exemplos de casos de para cima de 70 e tal anos, e 80. Portanto, independentemente de já ouvir e ter visto que é possível em crianças, em gente nova. O certo é que os exemplos que deu alguns deles exigem camas articuladas. É evidente que quem vai fornecer é o hospital. Vai ter sempre 10 camas, vai investir em 10 camas para colocá-las
numa carrinha, agora vais ali para a rua de Santo António e depois daqui uma semana ou duas vais para a rua de não sei de onde. É assim, Portanto, ou será que os doentes têm a obrigação de ter uma cama articulada, pelo menos para os exemplos que deu? Não tem que ter uma cama articulada. Mas assim, nós temos muitas formas de matar pulgas, mas estamos a falar dos direitos dos cidadãos que a Organização Mundial de Saúde nos obriga a ter e a dar. Já que falou na valorização do doente e não na organização. A valorização do doente é muito importante, mas tem que se atender aos tais autocampos, mas também tem que se atender aos direitos dos doentes. E, portanto, eu não sei se um doente de medicina interna ou de cirurgia, se for para casa, não tem que ter direito a medicina interna ou a cirurgia. Não sei, eu isso não vou discutir aqui. O que eu acho é, a experiência que tenho no dia-a-dia é que isso fica muito, muito, muito mais caro. Não fica mais caro do que o internamento do hospital, mas há alternativas já em Portugal que basta alargar um bocado e dar-lhe um cunho de maior profissionalização, maior diferenciação médica e pode ter a certeza que o Estado poupa muito dinheiro. E o doente ganha muito, ganhos em saúde muito, muito, muito grandes. Pronto, eu queria dizer, em resposta ao que o Salazar Coimbra disse, sabe que a experiência que eu tenho dos cuidados continuados e dessas unidades que estou desde o princípio, como sabe e é testemunha, estou desde o princípio do nascimento da Rede Nacional dos Cuidados Continuados numa unidade de convalescença. Portanto, tenho consciência desse pormenor, sei um bocadinho sobre o assunto e tenho estudado também um pouco, tenho debruçado sobre essa matéria. Mas estamos a falar de coisas distintas. Como sabem, em Espanha existem também estas unidades, em Inglaterra também existem unidades dessas de convalescença e o internamento no domicílio também existe. É uma alternativa, é um serviço. E é um serviço do hospital. As unidades de convalescença, como sabem, não estão ligadas ao hospital. Estão ligadas a instituições. Eu estou a falar das unidades de convalescença que estou a falar em comparação se vale a pena ou não fazer uma diferenciação em termos de profissionais no âmbito da convalescença. E basta isso. Eu não estou a falar das convalescenças atuais. Eu estou a falar de uma alternativa a este internamento hospitalar. Até que ponto é que seria muito melhor diferenciar em termos médicos, diferenciar a obrigatoriedade das unidades de convalescença ter médicos de medicina interna, por exemplo, obrigatoriamente, diferenciá-las mais para uma alternativa, não estou a falar das unidades de convalescença atuais. Nós estamos de acordo com isso. As unidades de convalescença deviam ter medicina interna, ninguém põe isso em questão. Estamos a falar de uma outra estrutura que também serve para o Serviço Nacional de Saúde poupar dinheiro. Chama-se internamento no domicílio de doentes agudos. Não estamos a falar de mais nada. E isso existe em par de igualdade, por exemplo, em Espanha. Nós temos essas unidades e temos, estava eu a dizer, e também temos o internamento no domicílio. E se for ali a Almada, eu posso também facilitar isso, para lá ver como as coisas também funcionam. Há lá também unidades de convalescença e também existem internamento hospitalar. Não tira uma coisa da outra. Nós estamos a falar de doentes agudos. Doutor Mário, doentes, sabe quanto é que está a pagar a Guimarães? Está a pagar 90 euros e mais 15 euros por medicação. E não põe medicação. Portanto, a Guimarães, se o doente usar medicação, paga 105,46 cêntimos. Imagine estes doentes internados no Hospital de Guimarães ou no internamento domiciliário. Por quanto é que fica? Só isto, mais nada. E estou-lhe a dizer que é evidente que esta convalescença e este trabalho, por exemplo, para Guimarães, requer medicina interna. Entende? E, portanto, mais diferenciado. E o Guimarães só paga 90 mais 15, 105,46 cêntimos. Portanto, veja quanto é que esta equipa multidisciplinar que o hospital tem que despender para terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, cuidador informal, camas hospitalares, carrinha não sei para quê,
não sei que mais. Atenção, estas contas foram feitas para internamento de Comparado. agudos. Internamento Estamos a falar- de Eu estou a falar- duração de agudos no domicílio. Doutor, Portanto, mas são eu estou a coisas falar, diferentes. Está a falar de uma doutor, coisa mas eu diferente. estou a falar de internamentos agudos, estou a falar de internamentos agudos que poderiam ser mais diferenciados em unidades de convalescença que poderiam, estas unidades de convalescença poderiam ser traço convalescença, agudos, o que é que lhe quer chamar. Portanto, eu não estou a defender estas unidades de convalescença para tratar estes doentes, não estou a fazer Provavelmente as isso. contas seriam outras. Provavelmente, as contas seriam, porque é assim, esta experiência as contas, a são única feitas em alternativa... países que sabem fazer contas. Doutora, a única, e aqui é nesta casa que nós temos que o dizer, a única é a diferenciação médica. É a única, Sr. Doutor. Sou bastante... Temos aqui outra questão. Muito obrigado, muito boa noite. Eu acho que este tema está a ser introduzido como uma coisa que ainda está, enfim, pouco amadurecida no contexto que é a nossa saúde em Portugal. Já falou em algumas experiências, mas eu entendi esta sua perspectiva como, de facto, internamentos agudos, de responsabilidade hospitalar, geridos por médicos e equipas hospitalares, com, naturalmente, envolvimento forte da família. Não quero discutir, é evidente que foi aqui dito, foram feitos aqui apontamentos corretos quando nós nos situamos no universo atual da rede de cuidados continuados, etc, etc, mas quando nós, nos nossos hospitais de agudos, todos conhecemos os nossos hospitais, no inverno, temos dezenas de doentes internados em corredores, com oxigênio-terapia nos corredores dos acessos às enfermarias. Se calhar, nesses hospitais, se houvesse esta possibilidade, muitos destes doentes, com respiratórios agudos, de várias especialidades, alguns deles, se calhar, com algum critério, com rigor, poderiam perfeitamente ser internados no domicílio, se o hospital pudesse, de facto, garantir às famílias e aos doentes o acompanhamento na fase aguda. Tanto mais que, felizmente, os nossos hospitais da rede pública, e não só, estão hoje numa maturidade informática, com uma capacidade de sistemas de informação que são capazes de suportar a integração de informação clínica e de medical devices que possam ser instalados nos domicílios dos doentes e podem ser acompanhados perfeitamente no hospital. E, portanto, esta realidade exige, pelo menos, que o conhecimento desta experiência exterior e nacional, já como aqui referiu, possa ser equacionada por alguns hospitais. Aliás, já hoje há vários hospitais que têm, não propriamente a figura dos internamentos hospitalares, mas que fazem domicílios no pós-internamento de agudos. E fazem-no por duas razões. Por razões do doente e por razões do hospital. Porque quem sabe alguma coisa da gestão dos hospitais sabe que eles são financiados com regras de diagnósticos homogéneos, os GDHs, sabe que são financiados com regras de reinternamentos em 72 horas, que prejudicam o financiamento dos hospitais e, portanto, se em certas circunstâncias o hospital com um domicílio e uma equipa hospitalar puder evitar o reinternamento nas primeiras 72 horas, está a salvaguardar também os interesses do financiamento do hospital e os custos do hospital. E, portanto, esta pode ser também uma via que beneficie os doentes em circunstâncias muito específicas e que beneficie o hospital e que possa retirar no inverno muitos doentes dos corredores com assistências, não direi que são iguais a 2 vezes por dia no domicílio, mas que às vezes o médico, pela pressão de doentes, se calhar vê o doente uma vez por dia. E não sei se em alguns casos verá o doente todos os dias, o médico. E, portanto, neste contexto, é perfeitamente legítimo que seja conhecida, discutida e, eventualmente, aplicada esta possibilidade de internamento de agudos no domicílio. Agora, também concordo ali com o nosso colega Salazar que, porventura, as outras alternativas podem também elas beneficiar desta visão de um tratamento de responsabilidade assumida institucional, pode ser não só do hospital, mas de outras entidades, em que doentes também possam ser acompanhados em convalescença numa modalidade próxima desta. Todas as possibilidades são de estudar. Em termos concretos, eu queria lhe colocar uma questão que tem a ver justamente com... Trata-se de doentes hospitalares, trata-se de doentes com diferenciação diversa,
mesmo sendo a medicina interna. O hospital classifica todos os seus agudos por GDH, portanto, há uma diferenciação através da classificação do diagnóstico de cada um dos doentes, e no caso do Hospital de Agudos ter doentes internados no domicílio, essa classificação diagnóstica não pode deixar de existir, como é óbvio. E, portanto, a pergunta é, se este aspecto da codificação por GDH ou outra está ou não a ser utilizada nos hospitais, enfim, fora de Portugal, onde, efetivamente, a dinâmica assistencial do hospital já tem a dimensão, que foi aqui referida, de dezenas e até centenas de doentes internados. Portanto, esta questão da não diferenciação pela negativa dos doentes que são devidamente classificados quando internados no hospital e depois, quando internados pelo hospital no domicílio, serem ou não classificados com a mesma preocupação diagnóstica. Esta é uma pergunta específica. Muito obrigado, Dr. José Alberto. É um prazer ouvi-lo sempre e responder às suas perguntas. A classificação por grupos homogéneos é a mesma, são os DGHs, porque o doente está no hospital, só que não está na cama do hospital. Está na sua própria cama. E, portanto, a classificação é a mesma. O doente é classificado dessa maneira, é tratado dessa maneira, e pronto. E a minha preocupação aqui, quando falei, foi comparar aquilo que é comparável, que é o internamento no domicílio da medicina interna, no domicílio e no hospital. E foi um trabalho muito interessante que esta senhora doutora Elizabeth fez e que qualquer acesso às revistas de Economia da Saúde francesa, nós encontramos lá esses trabalhos. E, portanto, foi isso que eu estive a comparar. Comparar o internamento tradicional e o internamento não tradicional ou no domicílio. Em Espanha também existem vários trabalhos nesse sentido e, portanto, o que nós estamos a falar é internamento hospitalar de agudos dentro do hospital, isto é, entre paredes e fora de paredes, como se diz no Canadá. Portanto, fora de muros tem o internamento no domicílio. É isso que é importante. Isso, como eu disse, foi inovador, mas não é, já existem experiências no nosso país, existe essa experiência de Almada, e por causa dessas tecnologias que o Hospital de Trás-os-Montes de Alto Douro queria aplicar, a monitorização do doente contínuo, telemedicina, etc. E isso aí encarecia o projeto e foi por isso que ainda estamos à espera que haja financiamento para ele. Mais questões? Boa noite, o meu nome é Ana Caló, eu sou internista há 4 anos, tenho formação em cuidados paliativos e acabei de descobrir que de uma forma muito rudimentar faço internamento no domicílio. Claro. Porque sigo alguns doentes, faço domicílios a nível privado e acabo de descobrir que acabo por tratá-los de uma forma muito simples, com a ajuda de um único enfermeiro que viva perto da zona do domicílio do doente, de enfermeiros do hospital onde eu trabalho, de uma forma informal, penso que com o coração, mais do que com os dados económicos e as poupanças do hospital, fazemos a vontade aos doentes, querem estar nas suas casas, a família não tem que faltar ao trabalho, não há aquela despedida do fim da visita hospitalar em que choram uns e choram outros, e penso que quem olha para este lado humano dos doentes, com alguma facilidade, e depois temos a parte clínica a ajudar-nos, uma situação muito complexa, explicamos às pessoas, por muita vontade que tenham que ir para casa, não é possível. A única experiência de insucesso que tenho nestes anos em que faço esse trabalho, como digo, de uma forma muito informal, foi a inversa. Eu insisti com uma doente de 92 anos que tinha que ficar internada por causa de um síndrome cardiorrenal, ficaria comigo de noite, porque eu faria noite, e à meia da noite caiu da cama porque ficou confusa, fez uma hemorragia cerebral e a família assinou o termo para ir morrer para casa.
não morreu, não faleceu nessa altura, e depois disso, agora estive aqui a contabilizar, e teve 6 internamentos hospitalares de um ano, porque passámos a ir pôr-lhe soro, a dar os diuréticos, a corrigir os potássios, fazia as análises no domicílio. Portanto, acho a ideia ótima, adoraria trabalhar numa equipa dessas. Tenho algumas dúvidas de que 3 médicos consigam fazer um horário completo, 7 dias por semana, mas obrigada, gostei muito. Muito obrigado. Doutora, obrigado por emprestar um bocadinho da sua experiência e das suas emoções a esta Assembleia. Eu trabalho muito como trabalha a colega. A gente liga-se às pessoas, temos os nossos doentes e, portanto, fazemos isto também com amor. Ou antes, fazemos sempre com amor. Não quer dizer que os outros não façam, mas pronto, cada um conta a sua história. Já se faz o internamento no domicílio. Obviamente, eu falei que nós temos já o IPO a fazer, nós temos muitos oncologistas, estou aqui a ver uma senhora doutora oncologista que realmente também faz, e com certeza que faz o trabalho dentro do Hospital de Santo António com muito carinho e amor, e com certeza já foi visitar doentes. Isto já se faz no nosso país, e o IPO e outras unidades de oncologia já o fazem. Assim como já se fazia o caso da visitação das puérperas, fazia-se isso. Eu lembro-me perfeitamente, a minha mãe era enfermeira também, fazia isso, ia ver as senhoras a casa. Daí que é importante, nós só estamos a recuperar uma parte da história da nossa saúde e começar a pensar que existem alternativas francas, uma vez que já falamos aqui de que o hospital tradicional é um espaço nefasto a alguns doentes, não só aos idosos, mas também aos doentes oncológicos, a doentes fragilizados, a doentes com síndrome de fragilidade. E, portanto, isso, nós temos que pensar que, às vezes, uma bactéria qualquer pode fazer com que o nosso doente morra, ou que fique confuso. O síndrome confusional agudo dos nossos doentes é um outro assunto que eu falei aqui nele, porque os nossos doentes idosos ou não idosos, que com algumas infecções ou com alguns problemas ou com outros problemas, chegam ao hospital e ficam confundidos, ficam com alterações de comportamento, ficam com ou só com a mudança do consciência. ambiente, só com a mudança do ambiente, com a perda de referências. Obrigado, professor. Com a doença do ambiente, nós temos os doentes confusos que caem. E aí nós temos o doente a terminar. A queda, o síndrome da queda no internamento normal, doentes agudos, é uma área de trabalho que nós devemos explorar e tentar prevenir estas quedas hospitalares. Existem já alguns projetos de prevenção de quedas em alguns hospitais, mas temos que pensar nisso, porque este síndrome confusional, este delírio que os nossos idosos costumam entrar só por terem um ambiente diferente, esse assunto fica prevenido se ficar em casa. É o meu ponto de vista. E isso vê-se isso com muita frequência. Os doentes do Hospital La Fé que estavam com alcoolismo, que entravam, quando eram internados, aumentavam o síndrome de confusão e alguns caíam, magoavam-se, e houve um que lá no hospital, no internamento hospitalar, partiu 11 costelas. E isso é significativo para a dificuldade respiratória aumentar e o doente acabar por morrer. Portanto, e muitas vezes em casa isso pode, de certeza, não, tem menos probabilidade de acontecer. Porque o cuidador que nós estamos a falar emerge da família. E isso, outro assunto importante é que quando nós fazemos um plano de ação para um doente, um plano de intervenção, nós vamos ter o cuidador e a família a participar nisso. E ao fazermos isto, estamos a dividir responsabilidades do processo. E isso é fundamental para que depois as expectativas que os doentes têm em relação, e os doentes e a família têm em relação a estes processos, esteja diminuído. É uma boa defesa para os nossos doentes. E só queria dizer que o medo do reinternamento, no caso dos doentes da Almada, só foram 2 que voltaram para trás. Porque pioraram, foi um síndrome nefrótico que piorou e voltou para o hospital. E, portanto, o outro foi uma queda também. E, portanto, isto para dizer que nós, depois de mudarmos e de entrarmos em transição
Quando eu falei no Bob Dylan e na canção dele da mudança, que a mudança está aí e a nossa vida é composta só por mudanças, estava a tentar dizer que depois dessa mudança resulta uma transição do pensamento, uma transição do conhecimento. Essa transição, que também pode ser interpretada como uma transição demográfica, nós temos que ter consciência de que isso é um pontapé de saída para nós começarmos a ter este processo no nosso país. Porque comparado com o internamento nos hospitais, em que nós temos os hospitais sempre com camas esgotadas. Nós temos os doentes no internamento, como diz o seu professor, e disse muito bem. Então nós temos que libertar esse espaço dos hospitais e pôr em casa, sobre a responsabilidade do hospital, os doentes que podem ser postos em casa. Só isso. E nós temos um déficit de camas hospitalares. Esta pode fazer parte do conjunto de respostas do internamento no domicílio. E em termos de humanização, certamente não é comparável. Não há comparação possível entre estar em casa ou estar no hospital. Mais uma questão que ficava para a discussão, existe alguma estatística qual o tempo de internamento domiciliário para estes diferentes tipos de doentes? Se existe alguma estatística do tempo de internamento domiciliário? Existe. Sim. E se por acaso este tempo de internamento domiciliário de uma situação aguda comporta visitas de terapeutas ocupacionais, o meu problema está na... Não. Normalmente é um médico e um enfermeiro. E normalmente o internamento é um internamento... Sim, mas como falou equipas multidisciplinares... Sim, para englobar de que o doente que tenha uma tromboflebite seja tratado em casa, pode o cirurgião vascular ir a casa visitá-lo. E foi, eu testemunhei. Tudo bem, mas existe alguma estatística do tempo de internamento? É que depois deste tempo de internamento há doentes que dentro deste internamento domiciliário são referenciados para cuidados continuados também. Quer eles sejam domiciliários, quer eles sejam unidades de dia, quer eles sejam de convalescência média ou longa. Estes doentes também têm o direito de ser referenciados, ou têm o direito, de acordo com os critérios. Uma coisa é certa, eu começo a ficar aqui um bocadinho preocupado na medida em que nós estamos quase a avançar para cuidados domiciliários no âmbito dos cuidados continuados e, portanto, até que ponto é que isto pode fazer com que voltemos atrás, não é? A estatística de internamento é muito importante. Eu tenho a impressão que manter um doente em casa não é voltar atrás, é andar para a frente. Não, é andar para a frente. A questão é esta. Sr. Bastonário, a questão é, este doente está em internamento hospitalar e pode ter 4 ou 5 dias de internamento domiciliário. Mas este internamento domiciliário pode obrigar a que este doente tenha que ser referenciado depois para uma unidade de cuidados continuados. E se obrigar, certamente fará. Percebe? Esta questão, é preciso saber esta estatística. Esta estatística é muito importante, porque senão lá vamos nós outra vez para outras alternativas muito mais diferenciadas e que acabam por doente só ter alta quando estiver bom. Percebe? Isto não é uma pescadinha. Eu há bocadinho falei nos critérios de alta, não é? E, portanto, os critérios de alta são os critérios de alta. Os critérios de alta são os critérios da alta hospitalar. Um doente que tem uma pneumonia, fica bom ao fim de 8 dias, tem alta, vai estar em casa dele, continua em casa dele, mas o médico do hospital mas os doentes com pneumonia podem não ter só pneumonia. Percebe? Mas estamos a arranjar um doente com pneumonia, podemos arranjar um doente com outra, ou com uma tuberculose, não, estamos a falar de coisas simples. De uma insuficiência cardíaca que compensou em 3 dias, 4 dias, tem alta. São os critérios que existem em qualquer hospital. Ok. Não vou entrar em mas discussão, porque isto do alto, há coisas dei alta, darei alta quando o doente ou estiver, é uma equipa multidisciplinar, quando acabar. ou é uma equipa multidisciplinar, ou é médico e enfermeiro. Temos que saber onde é que estamos. Ok? Estamos a falar de critérios, naturalmente, e depende das situações e não há a mesma solução para todos. Como é óbvio, não é? Para cada caso haverá a sua solução adequada. E o ideal é que haja também equipes transdisciplinares nos hospitais. E elas existem. Quando existem. É uma questão de se formar.
Agora, eu não vejo que um internamento, não sou um estudioso desta matéria, como o professor Mário Pinto, mas não vejo que o internamento no domicílio prolongue internamentos. Pelo contrário, normalmente o internamento hospitalar, pelas complicações próprias do internamento hospitalar, basta só pensar na taxa de infecções hospitalares, não é? Não, é outra questão relevante. E que prolonguem muito o internamento hospitalar. Portanto, se estivéssemos a falar de estatísticas, respeitando, obviamente, os critérios adequados, eu tenho a percepção de que o internamento no domicílio será bem mais curto que o internamento hospitalar. Claro. O doutor tem que falar para o micro. Tenho uma cirurgia a uma prótese da anca, ou do joelho, uma cirurgia prótese de joelho. Está 3 dias no hospital. A equipa, ou o diretor de serviço, que eu defendo que seria o diretor de serviço, ou os colegas inerentes ao serviço, a fazerem a referenciação. Está a falar de uma situação que exige reabilitação. Exige reabilitação. Este obviamente, a solução terá que ser diferente. Doutor, estamos a falar numa equipa multidisciplinar, que tem fisioterapeuta, tem não sei o que mais, tem muita coisa, portanto, ele está 3 dias no hospital e vai para casa, pode em casa, realmente, ter lá mais 4 ou 5 dias, ou até pode vir no dia seguinte para o domicílio, certo? Segundo aquilo que eu vejo, pode vir a seguir para o domicílio, após a intervenção cirúrgica, 24 a 48 horas. E no domicílio está lá mais 3 ou 4 dias no internamento domiciliário, como estaria no hospital, mas ao fim desse dia, ao fim desse tempo, tem que ir para uma unidade de cuidados continuados para recuperar o joelho, que durante ao fim de 20 dias ou 30 está completamente bem, não é? Para recuperar a anca, vai para a unidade, claro. E qual é o problema? Nenhum. Por isso daí eu não defender esta situação do internamento domiciliário hospitalar, com esta diferenciação multidisciplinar, percebe, Sr. Professor? Porque isto acarreta muitos custos e, portanto, nós podíamos arranjar outras alternativas para isso. É isso que eu estou a dizer. Portanto, aqui é enfermeiro e médico. É isto? Pronto, está bem. Professor Mário Pinto, quer acrescentar mais alguma coisa? Mais alguma questão? Bom, se não há mais questões, resta-me agradecer ao professor Mário Pinto ter-nos vindo falar de mais esta alternativa de resposta em muitas circunstâncias de doença aguda em que se pode evitar o internamento hospitalar, com todas as vantagens e benefícios daí inerentes, porque, de facto, há muitas situações, aliás, como aquelas que referenciou, a DPCO agudizada já é preciso talvez, enfim, depende, obviamente, não pode haver uma regra que se aplica a todos os doentes, depende do doente, depende da sua situação basal e depende do nível de agudização. Mas as soluções que permitam manter o doente em casa com o tratamento adequado serão seguramente mais benéficas para o doente, em termos de humanização, em termos do não contacto com os riscos do internamento hospitalar. Em termos do descanso, nós sabemos que o hospital é o pior sítio para estarmos quando estamos doentes e, portanto, também essa desarticulação do ambiente familiar e a passagem para um ambiente hostil e onde normalmente, enfim, até pela cultura dos nossos hospitais, noutros países não é assim, há de facto um maior respeito pela circunstância hospitalar, nomeadamente pelo silêncio e pela tranquilidade a que os doentes têm direito e que nem sempre nós num plural coletivo não respeitamos nem os profissionais nem os familiares e os amigos que visitam os doentes com esta cultura de que quem não for visitar alguém que está internado parece que não cumpriu a sua obrigação social e, portanto, são verdadeiras romarias que nós não encontramos noutros países e que são romarias que são prejudiciais aos doentes
são prejudiciais às vezes às pessoas que visitam os doentes e que são prejudiciais ao ambiente hospitalar, em que não é claramente desejável a presença de tanta gente exterior à instituição. Portanto, ser considerada, até já com a experiência do Garcia de Horta, ser considerada de forma mais formal e objetiva esta possibilidade de internamento hospitalar no domicílio, parece extremamente interessante. Nos casos em que essa indicação possa ser considerada, há claramente vantagens em termos económicos, em termos humanos e em termos até da velocidade de recuperação do doente, porque o ambiente hospitalar é um ambiente hostil. Muito hostil. E como ainda há dias, acho que nós teremos falado nisso, que é, Sr. Bastonário, uma notícia no jornal que era esta: as bactérias multiresistentes já fugiram do hospital. É verdade. E foram passar para algumas unidades de convalescença, para outras unidades de média duração, elas estão lá. O doente... Não deve haver nenhuma em que não estejam. Se não houver, se o doente não for para o hospital, não traz nenhuma bactéria, porque ele não a apanhou lá. Isso para dizer que... Outro assunto que era importante falarmos, e que eu toquei ali, e não dei grande importância, mas que é a diminuição da hospitalite. O abandono dos doentes nos hospitais. Se os doentes não estiverem no hospital, não são abandonados no hospital, são abandonados em casa. Não é? Portanto, se ele não for para o hospital, está em casa e está à responsabilidade da família e do cuidador. E, portanto, também é um assunto que fica meio resolvido, porque o doente não sai de casa e, portanto, não vai ficar no hospital, nem vai ficar abandonado do hospital, nem vai haver esses aborrecimentos todos com os quais nós lidamos, por exemplo, nas unidades de convalescença e nas unidades de média duração, que temos lá doentes há uns meses largos. E, portanto, esses não ficam lá porque ficam em casa sempre. Professor Mário Pinto, muito obrigado. Vamos manter este assunto na agenda. Muito obrigado a todos, quer os que estão aqui, quer os que nos acompanharam em casa.